Salve noturnos, sou Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Apesar da Noite. Antes de começar, peço, se ainda não for inscrito, que se inscreva, ative o sino para receber nossa notificação e se gostou ou não do relato, por favor, faça um comentário, até para nossa evolução. Muito obrigada a você que está aqui. Era uma sexta-feira e eu estava voltando do bar. Tinha dado carona para um amigo e também levaria uma moça que conheci lá para casa. Deixei meu amigo em casa e fui levar a moça. Ela me disse que morava na rua tal e deu referência ao cemitério. Quando cheguei na rua, ela me fez parar em frente ao cemitério, onde tinha um homem no portão à espera dela. Ela disse que era o seu pai. Nos despedimos e antes de sair do carro, ela disse: "Posso te pedir uma coisa?" Disse que sim e ela continuou: "Quando eu sair do carro, dê logo partida e saia rápido. E, por favor, não olhe para trás em hipótese alguma. Em hipótese alguma, não olhe para trás e nem para mim." Deduzi que ali era uma rua perigosa, por isso esse cuidado todo. Talvez fosse por isso que seu pai estava ali, esperando por ela. Disse que faria o que ela pediu. Ela sorriu e desceu do carro. Dei logo partida e saí. Mas a curiosidade é humana e olhei pelo retrovisor e o que vi foi ela e o homem, que ela disse ser seu pai, entrando no cemitério, mas não da forma normal. Eles atravessaram o muro. Parei o carro na hora e voltei de ré. Então parei bem em frente ao cemitério e fiquei olhando assustado, pois não tinha como eles terem aberto o pesado portão e entrado. Eu vi eles atravessando o muro. Estava pensando isso, muito assustado, quando ouvi uma voz chamar o meu nome. Olhei e quase caí duro, pois vi a cabeça da moça e do homem, só as cabeças, saindo do muro do cemitério. Eles estavam com um sorriso maléfico. Então a moça disse: "Curioso você, hein?" Disse para não olhar. Desmaiei e acordei com uma forte batida na janela do meu carro. Era alguém que certamente trabalhava no cemitério. Já era dia e a pessoa perguntou se eu estava bem. Nem respondi. Dei partida no carro e nunca mais passei naquela rua. E se depender de mim, jamais volto naquele lugar. Era uma sexta-feira de quaresma. Meu tio e eu resolvemos pescar. Estávamos no sítio do meu avô, em uma zona rural, deserta e tranquila. Eu e meu tio temos 1 ano e meio de diferença e somos melhores amigos. Temos os mesmos gostos e as mesmas crenças. Ou seja, nossa crença é não ter crença nenhuma. Não acreditamos em nada, nem mesmo em Deus. Mas o que aconteceu com a gente naquela sexta-feira de quaresma nos fez repensar em como estávamos enganados todo esse tempo. Pois uma coisa é você não acreditar quando alguém te fala alguma coisa sobrenatural. Outra é você ver com seus próprios olhos. Aí, realmente fica impossível não acreditar, pois os seus olhos estão vendo. Tudo aconteceu quando chegamos na beira do rio, que ficava em um lugar bem afastado, cercado por matas. Montamos nossa barraca, pois ficaríamos acampados ali por 2 dias. Pegamos nossa garrafa de cachaça, nossos apetrechos de pesca e fomos para a beira do rio.
A noite estava bem clara, com uma enorme lua cheia que iluminava tudo. Estávamos ali há mais ou menos umas 2 horas. Tínhamos pescado já bastante coisas, quando começamos a ouvir barulhos que vinham da mata. Eram passos pesados de algum animal muito grande. Junto com os passos, começamos a ouvir uma respiração bem forte e uns rosnados. Percebemos que não se tratava de um animal somente. Pelo barulho, deveria ter mais de um. Eu e meu tio já tínhamos pegado vários peixes que estavam no balde. Estávamos bem na beira do rio e nossas armas estavam dentro da barraca. Os barulhos estavam bem perto. Não teríamos tempo de correr até nossa barraca para pegar as armas. Então, largamos todos ali e corremos o mais rápido que podemos. Subimos em uma árvore. O que vimos saindo da mata até hoje nos assombra. Tinha mais ou menos umas 10 ou mais criaturas. Elas eram altas, quase beirando os 3 metros, bípedes, pareciam homens, mas ao mesmo tempo pareciam macacos. Tinham pelos por todo o corpo, mãos humanas com unhas enormes parecendo garras. Seus olhos eram enormes e brilhantes. Conheço a lenda do lobisomem, e todos que dizem já terem cruzado com ele dão uma descrição totalmente diferente daquilo que vimos. Definitivamente, aquilo não era lobisomem. Eles foram direto para o balde onde estavam os peixes, pegaram e começaram a devorá-los. Eles dividiram igualmente os peixes entre si e percebemos que tinham algum tipo de inteligência. Eu e meu tio ficamos em cima da árvore tentando nem respirar para não fazer barulho, mas não adiantou. Eles sabiam que estávamos ali. E o que vou contar agora, com certeza vai parecer mentira, mas juro que não é. Tenho somente minha palavra e o do meu tio que estava comigo, mas digo que não sou homem de mentir e não costumo inventar histórias para aparecer, até porque essa história nos trouxe mais consequências ruins do que boas. Aquelas criaturas, quando acabaram de comer nossos peixes, foram até a nossa barraca, pegaram tudo que tinha para comer, toda a comida que tínhamos levado para passar aqueles dias, comeram, sempre dividindo entre si. Quando acabaram, todas olharam ao mesmo tempo para a árvore que estávamos. Ficaram nos encarando como se estivessem pensando o que faria com a gente. Então, o mais alto, que parecia ser o líder, veio caminhando até a árvore. Nesse momento, meu coração parou de tanto medo. Então, ele olhou bem para a gente e fez um gesto de positivo com a mão. Aquele gesto que nós humanos fazemos para dizer obrigado, ok, tudo bem. Enfim, aquele gesto de colocar o polegar para cima. Aquela coisa fez esse gesto para a gente e juro que vi ironia no olhar dele. Era como se ele quisesse falar, obrigado pela comida. Ah, olha só não te mato porque não quero, tá? Então se foram todos juntos. Meu tio e eu ficamos parados,
olhando para a mata, não sei quanto tempo. Parecia que estávamos hipnotizados. Depois de não sei quanto tempo, meu tio me olhou e disse: "O que eram aquelas coisas?" Olhei assustado para ele e disse: "Não sei, cara, não sei." E até hoje, realmente, não sei. Era uma sexta-feira do mês de novembro do ano de 1972. Eu estava com 12 anos. Tinha um irmão de 13 e uma irmã de 9. Nessa época, morávamos em uma cidade chamada Brotas, que fica no interior de São Paulo. Meu irmão Paulo era um menino muito difícil. Não nos dávamos muito bem, coisas de irmãos. Apesar de termos quase a mesma idade, não fazíamos nada juntos. Não tínhamos amigos comuns e não frequentávamos os mesmos lugares. Um dia, peguei uma camisa emprestada dele. Me lembro até hoje como ela era, branca com listras vermelhas. Não era comum pegarmos coisas um do outro, então não podia adivinhar qual seria a sua reação. E foi a pior possível. Ele ficou furioso e partiu para cima de mim. Naquele dia, brigamos de verdade. E eu disse uma frase para ele que me arrependo até hoje. Eu disse com toda a raiva do mundo: "Eu te odeio. Queria que você sumisse e não aparecesse nunca mais. Queria poder nunca mais ter que olhar para sua cara." Meu Deus, como me arrependo dessas palavras. 2 dias depois, numa sexta-feira, no mês de novembro, meu irmão sumiu, para nunca mais voltar. Estudávamos todos pela manhã, mas em escolas diferentes. Eu e minha irmã estudávamos próximo ao trabalho da minha mãe, enquanto meu irmão estudava próximo à nossa casa, praticamente na esquina. Ele ia para a escola a pé, enquanto minha irmã e eu íamos de transporte. Nesse dia, me lembro bem, voltamos da escola ao meio-dia e meu irmão já estava em casa. A moça que trabalhava em nossa casa pediu para irmos tomar banho, pois logo ela colocaria a mesa. Eu e minha irmã subimos e quando passei pelo quarto do meu irmão, o vi sentado na cama, ouvindo música. Como não estávamos nos falando, nem olhei para a cara dele. Fui direto para o banheiro e assim que liguei o chuveiro, ouvi um enorme barulho. A luz piscou, como se fosse acabar, mas foi só por um momento. Então ouvi meu irmão gritar algo como: "Não, não, não me leve." Então saí do banheiro imediatamente e vi a moça que trabalhava em casa e minha irmã, abraçadas, parada na porta do quarto do meu irmão. Elas estavam pálidas, com os olhos arregalados e pareciam em choque. Olhei para dentro do quarto do meu irmão, pois ainda ouvia sua voz gritando socorro e pedindo para não levá-lo. Entrei no quarto e comecei a chamar por ele, e ele me respondia de volta, dizendo que estava ali. Mas ali onde? Ouvia somente a sua voz e mais nada. Enquanto isso, a moça e minha irmã estavam ali paradas, em choque. Perguntei a elas o que estava acontecendo, mas nenhuma das duas conseguiam falar de tão assustadas. Enquanto isso, meu irmão gritava, e até hoje esses gritos me assombram. Corri para a sala
e liguei para o trabalho da minha mãe. Naquela época não existia celular e poucas casas tinham telefone fixo, e para nossa sorte, uma delas era nossa. Quando minha mãe atendeu o telefone, eu gritei pedindo para ela vir para casa. Me lembro até hoje da voz dela assustada, perguntando o que houve. Mas eu só chorava e pedia para ela vir. Quando desliguei o telefone, subi correndo, ainda chorando, e ouvindo meu irmão gritar. A moça e minha irmã ainda estavam no mesmo lugar, em frente ao quarto do meu irmão, abraçadas e em choque. Gritei com elas para ver se elas saíam daquele estado de catalepsia. Gritei e gritei, dando tapa nelas, até que minha irmã começou a chorar e disse: "O Paulo, ele sumiu, bem na nossa frente." Nunca vou esquecer daquela sexta-feira. Durante meses, os gritos do meu irmão ecoaram no quarto e todas as tentativas de achá-lo foram em vão. Nossa casa passou a ser frequentada por padres, pastores, espíritas, médiuns. Meus pais chamavam todos que podiam dar uma solução, mas todos saíam dali assustados e sem conseguir ajudar. Os gritos do meu irmão eram insuportáveis, tanto que minha mãe teve que fechar a porta do quarto dele e ainda assim não adiantou. Era aterrorizante acordar de madrugada para beber água ou ir ao banheiro, passar pelo quarto dele e ouvir aqueles gritos. Com o tempo, os gritos foram ficando cada vez mais baixos, como se ele estivesse se afastando, até que um dia desapareceu para sempre. Meu irmão, então, tinha definitivamente ido embora. Meus pais jamais saíram da casa na esperança dele voltar um dia, e quando eles se foram e minha irmã se casou, eu fiquei e ainda hoje moro aqui com a minha família. Jamais abri a porta daquele quarto com medo dos meus filhos entrarem lá e sumirem também. Meus filhos só foram saber dessa história quando estavam grandes. Mas ainda assim, quando meu caçula era pequeno, ele sempre acordava assustado, dizendo que ouvia vozes que vinham das paredes, vozes que pediam socorro. Ainda hoje, depois de tantos anos, sei que meu irmão ainda está na casa, em algum lugar daqui. E não tem um dia que eu não peça perdão a ele pelas minhas palavras ditas naquela sexta-feira. Hoje, com a internet, pude entender mais sobre o universo paralelo, multiverso, outra dimensão. Naquela época, ninguém nem imaginava o que poderia ser isso. Esse é o meu relato. O desabafo de um homem arrependido e que daria tudo para ter seu irmão de volta. Cuidado com o que você deseja, pois seu desejo pode se realizar. Beijos de luz. Tchau, noturnos.